Pensando dentro daquele processo, de forma estatística, aquelas ações mais reclamadas, aquelas manifestações mais contundentes, isso tudo é transformado em números e um relatório que vai para cada um dos órgãos do Estado e vai para o governador do Estado, né, e para o ouvidor geral, para acompanhar e para perceber, a partir dali, oportunidades de melhoria, né? Então, esse relatório, muitas vezes também, a partir do que está constatado pelos relatórios, a Controladoria Geral do Estado faz recomendações aos órgãos para que ele proceda de correções no rumo do que ele está acontecendo. Então, isso já é uma questão institucionalizada dentro do Estado. Nós temos canais internos para fazer isso, né? Inclusive sistemas para acompanhar esse processo, e temos nos reunido sistematicamente também com dirigentes daqueles órgãos que são mais demandados pelo cidadão, principalmente em reclamação, para que a gente converse internamente dentro do Estado com os órgãos e tente identificar processos para sanear as fragilidades que aquelas reclamações representam. Então, nós temos, a gente chama de PASF, Plano de Ação para Sanar Fragilidades, que são pactuados com os órgãos quando o sinalzinho desses relatórios acende para a gente em relação a determinado órgão. Tá? Nós temos também, quando a ouvidoria traz para nós alguma situação que precisa ser aprofundada a investigação, nós também temos canais para encaminhar para a auditoria, que fica dentro da própria Controladoria do Estado. Então, algumas vezes, uma simples reclamação do cidadão, ou uma manifestação, uma denúncia, a gente precisa aprofundar isso aí, mesmo quando ela vem de forma anônima, e principalmente quando vem dessa forma, a gente precisa auditar e para tomar providência, se for o caso, e também a gente caminha para a atividade de auditoria, que é uma das atividades que consubstancia também o controle do Estado. E, com tudo isso, com a percepção do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, das providências que foram tomadas pelos órgãos, a gente vai criando também algumas regras internas de controle preventivo, estabelecendo assim, aquilo está acontecendo demais em determinado local, ou aquilo está acontecendo demais no Estado. Então, vamos ver que mecanismo a gente pode criar dentro do Estado para que isso não aconteça. Então, o controle preventivo, que é uma atividade também da Controladoria Geral do Estado, da Controladoria Ouvidoria Geral do Estado, ele é alimentado pela ouvidoria de forma muito intensa. Muitas vezes a gente não percebe, como gestor, algumas coisas que acontecem debaixo do nosso nariz, e de repente a ouvidoria traz para a gente essa informação clara, cristalina, e a partir daí a gente cria mecanismos para fazer esse controle preventivo. E o controle preventivo pressupõe que a gente estabelece regras, os mecanismos, às vezes informatizados, às vezes não, mas que também acompanhem o desempenho desse controle, né? Se, a partir do que nós criamos de instrumento, aquilo deixou acontecer ou diminuiu aquela ocorrência. Isso é uma atividade que a ouvidoria tem trazido para nós, alimentado o nosso processo. E muitas normas, a própria legislação tem sido alterada, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado é um órgão legislador também, assim, de propor legislação, né? Evidentemente que o legislador é a Assembleia, mas nós propomos para a Assembleia, por intermédio do próprio governador, ações de mudança de lei a partir de normas internas do Estado, decretos, portarias, a partir daquilo que a gente também percebe, não só no dia a dia do nosso trabalho, mas principalmente daquilo que é alimentado pela ouvidoria. Então, o Estado do Ceará hoje, o governo do Estado do Ceará, tem sim exercitado aquela consequência do que a gente ouve, né? Ouve, mas estão tentando, é claro que ainda
tem muito a avançar, ainda precisamos correr atrás de muita coisa, mas, fundamentalmente, a gente precisa estar dando sequência a isso aí. E temos aí já vários projetos, como o Banco Mundial, tentando... Eles observam muito externamente, os países fora, observam muito o Brasil nesse sentido e querem saber como é que o Brasil se comporta na sua governança, né, para estabelecer essas notazinhas que às vezes vêm, às vezes não vêm, né, mas esse é o trabalho fundamental para que a gente consiga mostrar para todo mundo, para a sociedade, né, inicialmente cearense, a sociedade brasileira e para o mundo, né, que o Brasil tem governança, que o Estado do Ceará tem governança, que cada órgão tem governança, porque a gente, ouvindo a sociedade e dando consequência ao que ela está nos dizendo, a gente estabelece esses preceitos. E como resultados, a gente também não pode trabalhar só achando que está tudo certo, a gente vai acompanhando os resultados, né, vendo como é que o cidadão está se manifestando, se ele tem realmente acorrido aos canais que nós temos disponibilizados, e tem aí um apanhado de 2012 até 2015, 2015 só até agosto, então o número é incompleto. Então a gente veio numa crescente aí de números, né, de acessos de manifestações do cidadão cearense junto à ouvidoria, que veio de 37 mil em 2012 para 55 mil em 2014, e a gente imagina que, pelo andar da carruagem, esses 37 mil em agosto superarão, com os 4 meses que ainda tem que ser computados aí, a quantidade de manifestação de 2014. Então, o cidadão está realmente acorrendo gradativamente. É claro que talvez o número precisasse ser maior, para a gente formar uma base maior de consistência do nosso pensamento, mas é um número bastante significativo e nós temos ações, e estamos desenvolvendo ações para que a divulgação desses canais, e não só a divulgação desses canais, mas a educação da população para entender aquilo que eu disse aqui no começo, que controle social não é uma coisa difícil, não é uma coisa para ele sair do caminho dele, é uma coisa que ele pode ser sentado na cadeira ao lado do computador, ao lado do telefone, deitado na rede telefonando do seu celular, é uma coisa que ele precisa exercer para melhorar o serviço público. Então, esses trabalhos a gente tem feito temos alguns trabalhos de educação junto a escolas, estamos desenvolvendo, como o próprio tribunal desenvolveu aqui também, ações de educação à distância, né? Então, dentro da CGE, nós estamos desenvolvendo isso aí, para que cada vez mais o cidadão acorra aos canais e participe efetivamente da gestão, da governança do Estado. O grau de resolutividade também uma coisa importante para a gente verificar, porque não adianta só você receber a manifestação e engavetar, como falei anteriormente. Então, quanto mais rapidamente, quanto mais de forma eficaz a gente responder ao cidadão, mais ele vai acorrer aos canais. Então, a resolutividade é uma coisa fundamental para dar credibilidade a qualquer sistema de ouvidoria. E nós temos aí também, num processo crescente de resolutividade, de 2012 para 2014, um aumento significativo, de 76 para 91. Esse ano, a gente tem uma queda até agora, a agosto, até porque nós tivemos, no começo do ano, mudança de alguns ouvidores e tudo, mas a gente acredita também que o número não vai diminuir muito a média. Também o aumento de quantidade de demandas, às vezes afeta essa questão da resolutividade, mas a gente acredita e trabalha para que o nível de resolutividade seja acima de 90%, a gente quer alcançar, temos meta para isso internamente, né? E a satisfação do usuário foi feita através de pesquisa de satisfação, também é uma coisa que é importante. Não adianta só a gente ter ouvido, ter tomado a providência, mas é preciso saber se ele está satisfeito com o resultado do que ele fez. Muitas vezes o cidadão confunde a satisfação com o trabalho da ouvidoria com a satisfação de resolver o problema dele, né, que nem sempre é possível. Às vezes ele quer uma coisa que não é possível fazer. Então, ele vai ficar insatisfeito, independente de a ouvidoria ter agido, mas isso é consequência, é natural.
Nós não podemos nos desestimular por conta disso. Então, temos que dar sempre a resposta para o cidadão, mesmo que, eventualmente, essa resposta não vá atendê-lo ou não vá satisfazê-lo. E não temos que ter medo de ser avaliado, porque a gente só cresce se a gente for avaliado. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito dentro da ouvidoria, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado. E nós temos alguns desafios, né, para que as ouvidorias se consolidem como tal, como instrumento de governança, como instrumento que tanto traz a transparência como permite o controle. Nós temos alguns desafios para os próximos anos, para os próximos períodos aí. Nós temos o Cidadão 2.0, a forma como a gente está chamando esse novo cidadão brasileiro, que tem, costumo dizer numa linguagem mais popular, assim, é antenado, né? Ele está atento a tudo, ele está acessando as informações, ele está querendo manifestar a opinião dele, ele tem opinião, porque anteriormente nem tinha, né? Então tem opinião porque ele lê, ele ouve, ele se informa. Então esse cidadão, a gente precisa compreendê-lo, acatá-lo, né, de forma, mesmo quando ele vem de forma contundente para dentro da ouvidoria, a gente precisa ter a consciência de que ele vem, por mais que a intenção seja outra, mas que ele pode ajudar o processo. Já me avisaram ali que eu estou com 10 minutos, então eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas também já está no final. As redes sociais. Eu falei aqui anteriormente que nós temos canais para as redes sociais. Nós temos tanto Facebook como Twitter, mas os canais oficiais da própria ouvidoria, eles às vezes não são o único meio que a população se manifesta. Os cidadãos ou usuários das redes sociais, entre si, eles conversam, e quando eles conversam, eles falam de tudo, né? E, inclusive, manifestam suas insatisfações, suas reclamações, suas denúncias em canais que nem sempre são os oficiais da ouvidoria de qualquer órgão ou do Estado. E nós precisamos estar atentos às redes sociais, precisamos ouvir o que estão dizendo, independente de terem procurado os nossos canais para dizer. Tem aí um canal, não ocorreu agora como é o nome, Reclame Aqui, Reclame Aqui. Reclame Aqui é um site privado, né, que o pessoal criou para o pessoal reclamar, né? E a gente discutindo lá dentro da sessão, onde estiverem reclamando do Estado do Ceará, nós temos que ir atrás dessa reclamação para saber e nos apropriar dela. E mesmo cidadãos entre si, às vezes alguém bota no Facebook lá alguma coisa, um post lá, e vem outro e faz um comentário, isso vai e cria uma cadeia de manifestações que a gente precisa estar atento a elas. Portanto, a gente precisa criar ferramentas e mecanismos de também observar as redes sociais naquilo que não é canal oficial, né? A atuação da ouvidoria em rede. Esse é outro desafio que a gente tem que discutir em conjunto, né? Todas as ouvidorias, a doutora Magnólia está aqui, tem capitaneado uma ação nesse sentido, mas nós temos que discutir bastante esse processo, temos que avançar em integrar essas redes de ouvidoria de uma forma que permita tanto a ação do cidadão em trazer a informação, quanto a ação do setor público em resolver a situação se dá de forma mais ágil e mais precisa. Então, esse é um desafio que nós temos para esses próximos passos que a gente tem que dar dentro do avanço da ouvidoria. E a questão da ouvidoria ativa, né? A gente tem incentivado o cidadão a vir para os nossos canais, a gente tem incentivado o cidadão a se manifestar, mas também nós precisamos ir lá no cidadão, porque tem alguns cidadãos que são acomodados, que têm o que reclamar, que têm o que se manifestar, que têm com o que contribuir, mas às vezes não vai procurar um canal que nós disponibilizamos para ele. Então nós temos que criar mecanismos de ir também ao cidadão como mais uma forma de trazer para dentro dos governos, para estabelecer essa governança, trazer cada vez mais a sociedade. Com esses desafios que a gente tem aí ao longo dos próximos anos, eu acho que a gente tem pauta para ter outros encontros como esse, do conselheiro Teodoro, já de parabéns pela iniciativa de fazê-lo, mas nós temos pauta suficiente aí para
que outros encontros como esse ocorram, que a gente agregue mais ouvidores e que os ouvidores não sejam só ouvidores, mas sejam faladores também e contribuam com as ouvidorias, né? Eu queria agradecer a oportunidade. O governo do Estado do Ceará tem tentado fazer esse processo todo com a transparência que tudo requer e vontade não nos falta. A equipe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado é uma equipe que está preparada para isso, tem muitas pessoas bastante preparadas e é vocacionada para essa atividade. Então, nós temos hoje dentro do governo do Estado, e eu sei que em vários órgãos do Estado, temos sido procurados por vários municípios para que o nosso sistema possa ser cedido para eles. Estamos nesse trabalho também, vamos fazer isso. O município de Fortaleza já estamos bem avançados nessa questão de o mesmo sistema que a gente usa do Estado ceder também para o município de Fortaleza, e vamos avançar com isso, porque o que a gente quer é ouvir a população para corrigir os nossos rumos. Muito obrigado. Conferido, que é falar de mediação, ética e cidadania nas ouvidorias, ele tem, por si só, ele já carrega muita assertividade e muita pertinência, né? Ao meu juízo, é impossível, são conceitos indissociáveis. É impossível mediar sem os preceitos de ética e de ouvir, né? E também de dar espaço ao cidadão. E os outros conceitos também estão associados, né? A essência de nossa missão é, de fato, na sua plenitude, ampliar espaços de diálogo, de canal, para que todos possam participar e ter minimamente a sua intenção, a sua fala ouvida de forma respeitosa. Conversando com vocês acerca da ouvidoria universitária, vale falar que é uma experiência, como já disse antes, de riqueza diversa de assuntos, né? São assuntos das mais diferentes naturezas. E, teoricamente, a universidade é o berço da discussão, né? O berço do espaço de expressão livre, do espaço adequado e, mais que isso, possível de se colocar. Nem sempre isso acontece dessa forma, né? A gente tem, de fato, uma possibilidade de discussão, mas as universidades, e especialmente a que atuo, às vezes tem alguma resistência quando a pessoa se posiciona contrariamente. Para os senhores terem uma ideia, a Universidade Estadual de Campinas, ela reserva no seu dia a dia o campus da Unicamp. Nós temos 5 campi. O campus de Campinas circulam pela universidade aproximadamente 90 mil pessoas por dia, né? Então, é uma comunidade bastante numerosa e que reserva também, como uma cidade universitária, problemas de infraestrutura, de procedimentos operacionais, de poda de árvore, de falta de lugar para parar, de desrespeito às leis de trânsito, né? Então, além de tudo isso, aí a gente tem sim a questão relacional, que é a que eu vou me deter aqui. Nosso público atendido na Ouvidoria Estadual de Campinas são os alunos, né? O corpo discente, docente, os servidores e a comunidade externa também. É outro motivo que traz uma riqueza diferenciadíssima nos assuntos que nos trazem. E uma experiência interessante aqui, um valor diferenciado, é que o público da universidade também tem na sua trajetória algumas características que pontuam um convívio muito extenso. Então, muito duradouro, longínquo. Para os senhores terem ideia, nós temos na Universidade Estadual de Campinas pessoas que estão há 50 anos, 45 anos, numa trajetória
profissional, de docente, e outras, por exemplo, que têm uma trajetória de aluno e que viram docentes, que passam no concurso para docentes, ou são alunos e passam a ser professores, servidores. Então, isso tudo é uma dinâmica interessante, porque são convívios longos, e nesse convívio longo, tanto para as boas relações, como para as relações conflituosas, também são longos. Eu tenho um exemplo interessante aqui de um docente muito competente que nos procurava e muito amargurado comentava com ele o desgaste de um conflito que ele tinha com outra colega, né? E isso a gente percebe que um conflito, quando não é administrado da forma melhor, da forma positiva e adequada, ela adoece literalmente a pessoa, né? E esse senhor estava extremamente desgastado e fisicamente a gente percebia o seu abatimento. E conversando com ele, ele disse: eu tenho muita raiva dessa pessoa, eu não consigo conviver. Essa pessoa, para você ter uma ideia, Adriana, ela me atrapalhou e me traz peso desde que entrei na universidade. E aí me chamou a atenção isso, porque ele era um docente de 35 anos de carreira, né? Então, imagina só, 35 anos carregando uma dor, uma mágoa, uma falta de diálogo, e o quanto isso pode ter prejudicado ele e a outra parte também. Então, são relações longas, tanto para as boas práticas, como para as dificuldades também. Uma outra característica que é muito interessante na universidade é que nos anos 80, aproximadamente meados de 80, teve um boom de contratações muito importante na universidade. E porque ela estava se implantando, enfim, tinha um aumento expressivo de institutos e faculdades, e isso teve uma contratação de pessoal muito importante. Esse tempo, nós tivemos um tempo muito longo sem contratações. E depois, aproximadamente há uns 4 anos atrás, um novo boom de contratações. Então, nós temos o que a gente chama de gap, uma lacuna muito importante, né, das gerações aí de servidores que são mais velhos, na qual eu me incluo, e daqueles novos que estão chegando, que também tem uma característica diferenciada, porque comentávamos hoje pela manhã, o jovem, ele não fica mais tanto tempo no emprego, né? Ele galga outras posições, quer outros horizontes, então é diferente das pessoas que entraram e fizeram longas carreiras. Este é um motivo também que a gente tem uma característica diferenciada e que traz um volume expressivo de conflitos interpessoais dentro da instituição. Como disse o Dr. Viana, né, nessa era tecnocrata que a gente vive, o nosso capital humano é de fato o mais importante e é aquele que a gente tem que cuidar. Geralmente as relações são saudáveis, respeitosas, e isso é uma verdade, mas considerando que temos diferentes modos de agir e de pensar, o conflito faz parte da natureza humana. Então, isso tudo, e tem seu aspecto negativo ou positivo, dependendo da forma como for assumido, reconhecido e administrado, né? Se ele for um conflito que não é administrado, são 35 anos de vivência numa dificuldade, numa dor e num prejuízo em diversos campos. Ele, de outra forma, pode ter uma característica diferenciada e positiva quando a gente administra e faz deste conflito um momento importante para o diálogo, para o conhecimento das partes, para as resoluções e para a perenização de um bom convívio. Afora essa questão, né, de ser inerente ao ser humano, o conflito, que é já da natureza humana, no meu ponto de vista e na observação deste tempo de trabalho, eu percebo que existem alguns fatores contemporâneos que impactam nas relações humanas, podendo ampliar a relação conflituosa também. A gente tem percebido assim, e eu não sei se os senhores concordam,
mas a gente vivencia atualmente, temos vivenciado um empobrecimento das relações interpessoais, né? Um empobrecimento da questão da solidariedade, do olhar no outro, do falar dirigindo-se ao outro. É tudo muito rápido, é tudo muito com pouco tempo. E também o que pode aumentar a incidência de conflitos, né? Então, a gente tem bastante empobrecimento no sentido, não é generalizado, mas um empobrecimento na questão de tratar do convívio, da proximidade, né? As pessoas estão próximas, mas estão, às vezes, bastante isoladas em seus equipamentos e etc. É uma ausência de diálogo, lógico, né? Quando tem um empobrecimento da relação, existe uma ausência do diálogo, né? Eu falo rapidamente, eu falo o que eu quero e a hora que eu tenho que escutar a outra parte, eu digo, não, agora eu preciso ir embora. Ou então ficou mais fácil ainda porque a gente utiliza a rede, né? Os aplicativos de mensagem, e aí eu falo tudo e a hora que eu tiver que falar, ouvir da outra parte, eu posso até nem ler, né? Posso deletar diretamente. Então, a gente tem vivenciado alguns momentos que mostram que pode impactar a ampliação e a incidência de conflitos. Além dessa ausência do diálogo, né, por diversos motivos, a gente encontra aí uma falha e uma dificuldade generalizada na questão da comunicação. Essa é uma questão essencial na relação humana, porque eu penso que disse de uma forma e achei que foi suficiente, o outro não entendeu e às vezes eu nem disse. E para mim, aquela história de para bom entendedor, meia palavra basta é o suficiente. E esse é um ditado que não caiu por água abaixo. Meia palavra não basta. É preciso estar claro, é preciso ter uma comunicação objetiva, é preciso esclarecer o que de fato você espera, a sua expectativa, para poder depois ter um mecanismo de solicitação. Tem um fato aqui, um exemplo, que chega a ter um viés cômico e que um professor geralmente cita nas reuniões que a gente participa. Ele disse uma vez, ele é um professor das humanidades, né, da área de humanidades. E ele é um poeta, é alguém que apaixonado pela vida. Então, nós temos na universidade alguns IPs bonitos, né, muito lindos, e essa época está tudo florescendo e aquele contraste do amarelo com o azul. E ele disse que um dia ele saiu, muito obrigada, apaixonado pelo IP, pela esposa, e olhou e entrou num outro evento e encontrou-se com um outro professor, bastante sério, bastante de outro formato, de outro modo de agir, de outra área do conhecimento, e ele falou: que maravilha! Ele fazia assim, brilhava, os ipês amarelos, você viu os ipês amarelos? E o professor olhou e falou: de onde vem esse professor, né? Eu estou vendo ipê amarelo, nem olhei isso hoje, não deu tempo, pensou com ele, né? Porque os dois depois comentam isso. E aí, em um momento, o outro professor ficou também impressionado, como ele não se sensibilizou. Os ipês amarelos, maravilhosos. Eu estava entendendo a armadilha do IP máquina, amarelo. Eu achei que fosse algum outro novo vírus, alguma coisa. Ele é da área da computação, né? Então, foi uma situação que a gente mostra que a comunicação, ela pode ter armadilhas muito importantes aí e, se não tivessem esclarecido, conversado, poderia ter tido um conflito diferenciado nisso. Outra forma que também a gente pode perceber que é possível destacar aqui com os senhores é a questão do imediatismo, né? A gente vive agora uma era da vida no clique, né? Tudo tem que ser imediato, tudo tem que ter a resposta muito rápida. E, efetivamente, as nossas ouvidorias, às vezes, tem coisa que um dia é muito tempo para demorar, mas tem outras coisas que o prazo não pode ser praticado de uma forma, senão,
bem longa, que o tempo seria um grande aliado para resolver o assunto, né? Especialmente nas questões de relações. Então, não dá para precisar tempos e ter o imediatismo, porque às vezes você vai ter uma resposta incipiente. O seu assunto está respondido, mas efetivamente o processo, o procedimento, a forma de trabalho que gerou essa reclamação não vai de fato ser mudada, porque não teve o tempo de amadurecimento, de readequação e de realinhamento dos processos. Outro fator que eu entendo também que nossas ouvidorias hoje estão expostas, é lógico que concordo plenamente com a ouvidoria 2.0 e com o maior número de acessos, mas a gente tem ouvidorias aí 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? E isso também traz uma ansiedade muito interessante nos usuários. Tem um senhor que na segunda-feira pela manhã, muito bravo, reclamava que ele não tinha tido nenhuma resposta. E olhando no protocolo dele, ele havia escrito no site na sexta-feira à noite. Então, para ele, haviam passado 3 dias, mas efetivamente a ouvidoria estava fechada naquele tempo, né? Então, a gente hoje sofre um pouco essa ansiedade e, de fato, é importante que o usuário entenda que, às vezes, o tempo é um aliado importante na resolução do assunto. Vivemos também, sem dúvida alguma, estresse tecnológico, né? Com as relações virtuais que empobrecem o diálogo e empobrecem as relações. Nada contra, né? A conectividade existe, só que precisa ver se a conectividade, que inicialmente instalada, desenvolvida para nos aproximar, não está nos distanciando, né? Então, para os senhores terem uma ideia, há uma pesquisa recente que fala que algumas jovens utilizam 5 horas de sua semana fazendo selfies, né? Então, é um tempo para mim, bastante valioso que eu estaria utilizando. Uma competitividade desmedida, né? Excessiva, uma necessidade de sucesso, de conquistas, e isso pode ampliar as fontes de conflito. Elevado número de informações, né? O que temos de informações disponíveis, contraditoriamente, nós nunca percebemos tanta gente desinformada, né? Então, é um contraponto interessante isso. E há que se pensar da acessibilidade, que também é restrita. Fontes indicam que 60% do professorado do estado de São Paulo não acessa a internet. Então, a gente tem um entendimento de que é tudo muito acessível, mas pessoas, às vezes, não acessam ou, às vezes, não querem acessar, né? Então, a gente não pode deixar exclusividade nesses meios. A relação humana, como diz o Dr. Viano, o capital humano ainda é de grande importância e sempre será, felizmente. A era do relativismo, né? Então, a gente também tem conflitos aí instalados porque ele faz, isso todo mundo faz, então pode. Existem conceitos que amadurecem e atualizam. Existem outros que são cristalizados e inegociáveis, né? Então, não adianta falar isso todo mundo faz, pode fazer. Está errado, é errado e vai continuar sendo errado, né? E aí a gente tem aí essa falência toda e a banalização de valores muito importantes que cabe a nós também resgatar e, mais que isso, tentar ampliar nas relações humanas este valor no sentido de que os conflitos estejam dirimidos, diminuídos. Falando um pouco de conflito, né, não dá para abordar a mediação sem falar do próprio conflito, a conceituação, e aí também a forma de enfrentamento. Eu não sei se, enquanto eu falo, vocês se assemelham em alguma experiência ou conhecem algum caso próximo. Mas, diante do conflito, existem várias formas da pessoa se apresentar, que seriam uma, competir, medir força, e isso é muito algoz dentro de uma estrutura, porque os níveis hierárquicos facilitam isso, né? Por exemplo, o poder às vezes que nem é atribuído, mas é entendido, né? Outra forma também que é interessante perceber é o conhecimento daquele que detém um conhecimento elevado ou então diferenciado
e que, em razão disso, compete e mede força, e aí certamente a outra parte vai perder o conflito, né? Tem a possibilidade, então, também de acomodação, que é aquele que fala, eu estou conformado com isso, adoeço e não vou fazer nada diferente disso. Só que, em algum momento, este acomodar ou evitar, ele adoece e traz também um descomprometimento. E eu não sei se vocês já perceberam no dia a dia ou já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas adoecidas emocionalmente na área de trabalho. É interessante que elas adoecem, às vezes, o grupo, né? Chegam a contaminar o grupo, porque às vezes ela não está só doente, né? É uma coisa que vai se disseminando e vai se contaminando. Então, essa é uma prática também um pouco complexa. E o que a gente acha de melhor possibilidade dentro da mediação de conflitos, que seria a colaboração, né? Uma busca conjunta de resolução de problemas e um compromisso, né? Uma forma de se compromissar de fato dentro de um acordo e de uma concessão mútua. A gente fala de conflito, de mediação de conflitos, e aqui os senhores trouxeram, o Dr. Flávio, que me antecedeu, trouxe uma experiência valiosíssima, o próprio Dr. Itaci tem aqui em muito pouco tempo, avanços significativos nessa ouvidoria. Eu percebo que eu cheguei sentada, percebendo tudo aqui, a comparar com a criança, né, que é da minha área de conhecimento. As crianças antigamente ficavam amarradas e demoravam para fazer as coisas. Agora elas nascem já fazendo, falando e questionando, né? E eu comparo, doutor Itaci, a sua ouvidoria, que tem 1 ano, já com essa criança atual, né? Que é bastante avançada e desenvolvida. Gostei também aqui, peço uma parte para falar que essa parte, quando você diz seu canal, sua cidadania, demonstra uma personalização do atendimento muito salutar. Faz o cidadão, de fato, se sentir único e importante. E dentro dessas práticas dos senhores, que devem ser muito avançadas, muito excelentes e muito qualificadas, eu entendo e penso em mediação de conflitos dentro da ouvidoria, em que pese alguns autores antigos, colegas nossos, até dizer, não tem como fazer mediação. Eu penso que é um ressignificado das ouvidorias. Eu já começo pensando em ressignificar, né? Então, a mediação de conflitos viria dentro da ouvidoria numa abrangência no sentido de que a gente pudesse ir muito além do receber e encaminhar reclamações, receber e encaminhar. Eu senti essa necessidade muito franca nessas relações que são bastante ricas na universidade, porque eu ouvia um lado e depois aquele assunto eu encaminhava para uma chefia dentro de uma diretriz e depois a volta era muito frágil, muito fria, né? Então, e ouvia às vezes a outra parte e dizia, olha, esse é um assunto que daria para os dois entrarem num acordo. Então, foi aí que eu busquei qualificar-me e também, considerando as diferenças culturais e até legais do país onde estive, mesmo assim, as técnicas aprendidas são totalmente aplicáveis, porque, felizmente, o humano é humano em qualquer lugar do mundo. Existem diversos autores, né, que falam de mediação, norte-americanos de bastante renome já, e nós temos no Brasil o Dr. Adolfo Braga, que também é uma pessoa bastante expressiva e de longa trajetória em mediação de conflitos, mas eu citaria aqui 2 conceitos importantes, né? O Fisher, que é o famoso mediador da escola da Harvard, né, que ele fala que é um processo. A mediação é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de se chegar a uma discussão conjunta. E gosto também, essa a gente percebe que é uma visão mais enxuta, gosto de minha professora, a professora Zena Zumeta, que ela diz que a mediação é, sim, uma interseção, uma intervenção, um intermédio. Um processo pacífico pelo qual se busca construir um acordo e, mais que isso, a perenização de uma boa relação, né? Porque não adianta terminar uma sessão de mediação, tá tudo bem, tá, e se degladiarem na esquina seguinte, né? Então, a questão da perenização
da boa relação, não no sentido de amizade ou de confiabilidade ou de emocionalmente mais consolidado, mas minimamente de um respeito urbano, de um respeito de convívio e das diferenças de pensamentos, que a gente viu que as diferenças de pensar e de agir são a base dos conflitos humanos. Essas técnicas de mediação, essa prática de mediação de conflitos em ouvidoria, ela é a famosa prática do resultado desejável do 50-50, né? Então, 50-50 é onde as duas partes ganham, né? E as duas partes estão compromissadas também em atender uma solicitação para que todas fiquem bem, duas ou mais partes. Ele é um processo, tem que deixar isso bastante evidenciado, que é um processo voluntário, confidencial, e que as duas partes têm que necessariamente ter a intenção de ser mediadas. Não adianta tentar mediar uma parte que está resistente e que não entende que o assunto dela é passível de ser mediado. A porcentagem, as pesquisas dizem que a eficácia é de 80%, e eu também, na minha prática diária, atribuiria aproximadamente o mesmo valor. Dentro da mediação, e aí também abrangendo um pouco na questão do encaminhamento, de receber as demandas e a forma dentro da realidade universitária como podemos fazer, eu tenho aqui o que eu diria da tríade, né? A tríade de compromissos de uma ouvidoria, né? Que é, inicialmente, um estímulo ao diálogo e à cultura pacifista, e mais que isso, a cultura da participação. É valiosíssimo entender, né? Conversava com a colega, que o cidadão às vezes traz muitas sugestões, traz sugestões pertinentes, possíveis e até fáceis de serem aplicadas, né? Então, a gente não pode deter que em ouvidoria é só reclamação, é só problema, porque se a gente ampliar a forma de diálogo, se a gente tiver uma abertura diferenciada e convidar esse cidadão para a participação, né? Transformar a cultura da reclamação em cultura da participação, isso é alguma coisa que traz um valor inestimável para a organização e para a própria sociedade. Nessa tríade, eu gosto aqui de diferenciar o que seria, primeiro, a interface da ouvidoria junto ao cidadão, que é essa parte reflexiva, pedagógica, de inicialmente preparar um ambiente acolhedor, e aí não é o ambiente exclusivamente, mas uma postura acolhedora, né? É muito importante falar com aquele que se mostra minimamente atento. Numa postura profissional, eu tento ter uma face mais sem muitas emoções, porque a gente às vezes pode trazer falsa expectativa para aquele que a gente atende. Quando você faz assim, ou quando você fica apavorado. Eu tenho um colega ouvidor que chorava, ela pediu para sair, porque cada caso de hospital que contavam, ela chorava. E é lindo, mas é uma coisa que, para aquele que fala, traz um sentimento, às vezes, que não é adequado, que não é o suficiente também. Então, o que eu falo junto ao cidadão é o que eu gosto de referenciar como a pedagogia da participação. Há que se entender também que a gente lida com o princípio da verdade, mas é preciso estar atento porque existem pessoas que mudam as informações, que falam coisas que não aconteceu ou que têm outras intenções. Então, é preciso, não é um percentual muito pequeno, mas precisa estar atento se esta reclamação, se esta denúncia de outrem, especialmente de pessoas, não configura aí uma intenção de prejuízo para a pessoa exclusivamente. Eu tenho muitos casos que a gente qualifica como casos passionais. Pessoas que tiveram relacionamentos de diversas ordens e quando isso é rompido, ela entra na ouvidoria de forma anônima para expor a vida da outra parte. Então, é preciso ter uma atenção diferenciada nisso. Então, dentro dessa pedagogia da participação, é acolher, né, formar um elo de confiabilidade e estimular a participação responsável, ou seja,
primeiro, organize com você o que seriam as suas intenções. Porque às vezes a pessoa fala tanto e ela mesma não sabe o que ela quer, né? Então, ou então o ser humano não se separa, né? Ele traz com ele o problema e traz o problema da vida toda. Então, olha, eu ouvi a senhora, mas este problema não é da instituição. Vamos ver o que é da instituição. Então, essa pedagogia da participação no sentido de separar os assuntos, né? E mostrar que aquele não é o local para ofensas, que ele precisa sumarizar, objetivar e ter uma comunicação clara. Uma reflexão crítica, né, no sentido de que ele saiba o que ele está solicitando, a forma como ele está fazendo, né, porque as formas desrespeitosas, certamente, às vezes até o indivíduo pode ter razão, mas não será lida da forma como deveria ser, né? Ela é ofensiva e isso a gente refuta em ouvidoria. E a transformação também, né, de um engajamento, um pedido de engajamento e de interesse na ação de melhoria. Pedir para esse cidadão participar. A segunda interface que eu cito aqui é a questão do magistério, né, que eu gosto de falar do magistério da persuasão ao comprometimento, que é o nosso trabalho de ouvidoria junto aos gestores e aos colaboradores. Que seria exatamente essa questão também de a gente não tem mecanismo senão a persuasão, né, de forma diplomática, de forma também respeitosa, levar o problema, apontando o problema com qualidade e oportunidade de melhoria, né? Mostrar um problema como oportunidade de melhoria. Então, esta é um trabalho também importante dentro dos conflitos e importante dentro da atuação da ouvidoria. E, finalmente, o que eu chamo de mediação facilitadora de um acordo dialogado, que é quando a gente coloca as duas partes e não necessariamente na técnica seria a mesa de negociação ou as duas partes presencialmente. Mas na medida que a gente encaminha e intermedia uma comunicação, uma solicitação e intermedia o retorno desta parte, isto, no meu ponto de vista, é uma mediação também, né? O que seria de mediação que é chamado, e tem até o nome que chama COCOS, né? Então, isso também é possível. Não é salutar e nem inteligente de nossa parte colocar duas partes muito conflituosas numa mesma mesa de reuniões, porque isso traz um desgaste para as duas partes e para a tua atuação, né? Então, é importante antes fazer as técnicas de ouvir as duas partes, comunicar fielmente, fidedignamente, objetivamente. Então, o que for de característica subjetiva, pessoal, tirar de fora, né? Colocar pontos, fatos, porque isso traz uma facilidade e filtra um pouco o que é emoção, né? A gente consegue separar um pouco o que é emoção. Mostrar para os gestores que esses dados são oportunidades de melhoria e que, mais que isso, dado colhido é dado a ser trabalhado, né? Então, a gente colheu dados que têm que ser trabalhados de uma forma, talvez, necessariamente, inicialmente, pontual, mas de abrangência e benefício coletivo, certo? Eu gosto bastante de frisar que, no meu ponto de vista, na prática diária, a mediação de conflitos e a dinâmica que isso provoca, né, a interlocução, o diálogo, é o mais genuíno exercício democrático dentro de uma estrutura e dentro de uma possibilidade de atuação da ouvidoria, visto que nela é criada a ambiência para o posicionamento das duas partes ou mais, o reconhecimento e o envolvimento de todas as partes, né? No meu ponto de vista, não há prática sucedânea conveniente para o equacionamento das disputas e contendas, senão por meio da conversação. Finalmente, firmando os acordos, é importante radicar fielmente nesses propósitos, que é pedagógico dialogal, mediador construtivo e consensual, aí, baseado sempre nos preceitos éticos e de maturidade de cada cidadão. Eu gosto muito dessa frase do Inácio Dantas, quando ele fala que, quando houver desacertos, é importante que a gente faça do diálogo uma ponte
para transpor os descaminhos. Entender que ceder não é fraquejar e que agredir não é fortalecer-se. E aí, como o Dr. Flávio também, né, a gente, ouvidor, gosta de desafio e não dá para deixar de citar os desafios que temos aí pela frente, né? Então, é persuadir, né, a questão do convencimento, do vencer junto. Convencer é vencer com, né, no sentido de saber que dentro do diálogo pode as duas partes ter grandes e importantes ganhos. O fato é que a nossa cultura, ela é litigante, é uma cultura sanguínea, uma cultura que às vezes e outra, a pessoa entende que se ela for sentar se um docente for sentar com um aluno, eu já tive esse tipo de fala, eu vou me fragilizar e mais que isso, eu vou abrir precedentes para outras. Neste caso, eu tive uma experiência muito triste porque era um assunto muito possível de ser dialogado e resolvido de forma consensual, e o aluno foi à justiça, né, lógico, com todo respeito ao direito dele, e o professor teve prejuízos importantes aí de todas as ordens. A gente também aqui como desafio, então, seria dirimir, né, diminuir um pouco essa resistência cultural que existe para a negociação, para a mediação, mostrando a importância disso. Agir construindo pontes sempre, né? É um desafio grande, diário, encontrando a área que é de benefício mútuo, porque às vezes o interesse de um não é correlato ao interesse do outro. Quase sempre dentro do conflito, ele é antagônico. Então, buscar uma área de benefício mútuo é importante, sendo suave com as pessoas e duro com os problemas e com as incorreções. Cabe a nós sermos duros com os problemas e com as incorreções. Isso é profissionalismo. Poucas motivações na vivência dos seres humanos pode ser tão poderosa quanto a ânsia de ser ouvido, de ser respeitado. E este é o nosso papel, né? Termino aqui citando uma parte que o professor Rubem Alves, né, o falecido professor docente da Unicamp, um poeta, filósofo, educador, e ele comenta que a escutatória. Então, ele fala: sempre vejo anunciados os cursos de oratória, nunca vi de escutatória. Aliás, acho que se tiver um curso de escutatória, ele comenta que não vai ter ninguém inscrito, porque todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Por quê? Porque escutar é complicado e é sutil. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma, isentar-se dos conceitos pessoais e das nossas cristalizações é difícil. É preciso não ter filosofia e não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. É preciso saber ouvir, acolher, deixar que o outro entre dentro da gente. Ouvir em silêncio, sem expulsá-los por meio de argumentos e contra-razões. Nada mais fatal contra o amor e a relação humana que a resposta rápida. Rubem Alves. Muito obrigada. Pronto. Aprendi a falar pronto. Este evento, ele vem para congregar, trazer as ouvidorias, ouvir as experiências que nós temos em outros estados. E um dos principais assuntos que eu quero discutir aqui hoje é essa experiência das redes de ouvidorias, que já existem em alguns estados, são bem-sucedidas, mas as redes que são construídas de forma democrática, republicanas, como a de Minas, como a do Piauí, em que os diversos órgãos têm a vontade de participar de uma rede e tem interesse em atuar em rede. Então, é essa a intenção do debate da ouvidoria em rede que a gente quer trabalhar. O encontro promovido pelo Tribunal de Contas do Estado foi uma primeira iniciativa para congregar as ouvidorias do Estado do Ceará. E, sem dúvida, tem uma validade muito grande, porque a gente precisa discutir esse processo de ouvidoria em todos os órgãos, em todas as instâncias, em todas as instituições, e, principalmente, a gente precisa consolidar
esse processo e unir essas ouvidorias em prol de criar um processo de ouvidoria eficaz para que todos os órgãos possam aproveitá-lo melhor. É uma grande satisfação estar nesse evento, né? O primeiro encontro de ouvidorias do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que com muita qualificação preparou a oportunidade para a audiência e para nós mesmos que estamos aqui trocarmos experiências e poder consolidar e levar o Instituto da Ouvidoria. É uma experiência valiosa, todo o intercâmbio de conhecimento e de prática sempre engrandece. As ouvidorias têm um caminho bastante já consolidado, entretanto, é constante a necessidade de cada vez mais qualificar e legitimar isto perante o cidadão e perante as próprias instituições nas quais atuamos.